Então, o que eu penso, irmãos? Sobre o sábado, eu entendo que ninguém vai ser salvo ou deixar de ser salvo por causa da guarda do sábado. Se tratando agora de nova aliança, você vê que não é dito para que nós guardemos o sábado. Isso era um preceito da primeira aliança. Tá? Então, mas se você disser, Thiago, mas eu gostaria de guardar o sábado, não vejo problema nenhum, desde que você entenda que isso não é quesito para a salvação. Por que eu falo isso, irmãos? Porque o sábado, de fato, ele é um dia muito profético, tá? Ele é um dia muito profético. Quando a gente fala do sábado, vocês vão compreender que a Bíblia vai falar sempre assim, ó, que 6 dias trabalharás, né? No sétimo, o sétimo fala de descanso, o dia que Deus abençoou, o dia que Deus santificou e tudo mais. Qual que é a grande revelação que tem no sábado? Está apontando para o milênio, para a vinda de Cristo, está apontando para o reino milenar. Então, o sábado, ele é um memorial que Deus deixou, que vocês podem ver, independente de você crer no sábado ou não, a contagem da semana para todos os povos são 7 dias, sendo que você tem 6 dias que você trabalha, alguns não trabalham no primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Mas você tem 6 dias de trabalho e o 7º é descanso. Por que você acha que Deus deixou esse padrão? Ele queria que, mesmo que você não entenda dessas coisas, vocês soubessem que depois de um período de 6 milênios virá o 7º, que é um milênio de descanso. E aí se cumpre o que a gente lê muitas vezes no Evangelho e as pessoas não percebem. Quando a Bíblia diz que Jesus fazia os seus milagres no sábado, ele operava sinais, ele libertava pessoas. E aí Jesus diz, vocês não sabem que ele era o Senhor do sábado? Profeticamente ele estava apontando até para o milênio, onde Cristo ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vai estabelecer o seu reino milenar, o Senhor do sábado. Então, eu vou dizer para vocês, eu não tenho problema com quem guarda o sábado. Nem o que eu quero não, eu não tenho nenhum problema com quem guarda o sábado. Pelo contrário, eu acho que o sábado ele é um dia memorial que todo mundo deveria lembrar dele. Por quê? Porque ele tem uma tipologia profética para o tempo do fim. Está apontando para o 7º milênio, onde Cristo vai estabelecer o seu reino. Ele é o Senhor do sábado. O sábado era uma figura que Deus deixou para mostrar tempos determinados. Que tempo determinado é esse? Está apontando para o 7º milênio, irmãos. Então, o sábado, sim, ele é importante. Mas na nova aliança, ele não é critério para a salvação. É isso que eu sempre gosto de dizer, né? Até porque teve um irmão que comentou aqui e comentou muito bem, né? As pessoas querem que você guarde muitos dos preceitos da lei, que você vê que nem Paulo guardou, não ensinou a guardar, Jesus não ensinou a fazer isso, mas não guardam a lei por completo. Por exemplo, você vê as pessoas dizendo, não, você tem que guardar o sábado, mas você vê a pessoa dizendo, não, você tem que se circuncidar, porque as duas coisas andavam junto, né? Quem guardava a lei tinha que se circuncidar para poder ser um observador da lei. E eu não sei, eu não frequento, mas o Wagner, né, que já fez parte, irmão, você se circuncidou? Não. Era obrigado? Ensinavam isso? Não, então você vê que a lei está sendo guardada em partes, é como se você escolhesse aquilo que é preferível, né? Aí a gente vai ter muitas coisas iguais a essa que não bate. Por exemplo, a lei dizia que no sábado você não deveria acender o fogo. Sim. Tu entende? Aí eu pergunto, eu não sei, mas assim, ó, será que a pessoa fica sem acender o fogo no sábado? Né? Wagner, você que fez parte disso, hoje embora eu tenha sido convidado, eu tô como entrevistador, né? Wagner, me diz, você acende o fogo no sábado, acendia, era proibido? Como é que era o ensino? É assim, ó, isso foi muito criterioso lá para os primeiros adventistas, foi criterioso, sim. Questão de acender fogo e tal. Hoje o pessoal não respeita muito. Sim, os adventistas conservadores, existe um povo rígido, seguidor de Ellen White com unhas e dentes, e eles seguem isso, tá? Agora, nós precisamos entender que nós moramos num contexto em que, irmão Thiago, tu tá usando um programa chamado StreamYard, e você paga para esse programa.
Tu não pode fazer live no sábado, porque tu tá trabalhando, tu tá fazendo alguém trabalhar, alguém tá trabalhando para te dar o suporte desse computador. Nós temos muitas coisas, a energia elétrica, a telefonia, né? São tantas coisas, sabe? Só que a gente não precisa ir muito longe. É só nós irmos exatamente para entender como a lei funcionava. E a lei do sábado ela era muito rigorosa. Era muito rigorosa. Então, guardar o sábado hoje em dia não é exatamente como a igreja adventista fala. É muito diferente do que era, né? Só que assim, ó, eu quero voltar nesse ponto que você falou. Você falou, nós não somos contra o sábado. Não, muito pelo contrário. Hoje, irmão Tiago, eu guardo muito mais o sábado do que eu guardava quando eu estava na igreja. Porque quando eu estava na igreja, o meu dia era tão ocupado para as coisas da igreja que eu não tinha descanso. Eu não tinha descanso, era muita rotina. Lógico, não são todos que têm essa rotina, mas eu não tinha descanso. E nós sabemos que tem muitos irmãos que não têm descanso. E onde é que eu descansava, irmão Tiago? No domingo, olha só. Que doideira, né? Eu descansava no domingo, entende? Só que assim, ó, quando Cristo veio, se você for pesquisar na palavra, você vai ver que os fariseus indagavam ele porque ele violava o sábado. Olha só. A igreja usa isso para dizer assim, ó, não, mas é que ele é o Senhor do sábado. É como se fosse o ministro, os ministros que faziam o serviço sacerdotal no santuário, eles não recebiam culpa. Tem esse versículo, né? Então eles aplicam isso para Cristo. Mas não. O que Cristo estava fazendo era realmente mostrar um novo sentido. E chega um momento que ele chega para nós e diz assim, irmão Tiago, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não tem mais o peso da lei, entende? Então, assim, ó, o que eu quero deixar bem claro é que se você guarda o sábado, eu quero seguir esse princípio. Ótimo, é lindo, né? Não tem problema nenhum. Mas precisa ficar evidente aqui de que o sábado não salva ninguém. Ninguém vai ser salvo por guardar ou não. Isso precisa ficar evidente. Só que o que começa a ficar estranho e feio é que, no momento que a gente diz assim, olha, só quem guarda o sábado será selado por Deus, marcado e herdará a vida eterna, a gente pega aquelas pessoas que não guardam, porque a igreja faz isso escancaradamente, ela não tem vergonha de falar, e diz que eles são Babilônia e vão se perder. Aí vira um problema. Por que vira um problema? Porque quando a gente vai para Romanos 14, vai dizer assim, ó, as pessoas não estudam festas na igreja adventista, tá? Deixam lá para trás. Tipo assim, Olha que interessante, né? Eu pensei que eles estudassem, visto que eles focam tanto na lei, no Velho Testamento, porque festas estava na lei, né? Estudam sobre o santuário, mas não entendem sobre o santuário. Sim, porque olha, as festas estão ligadas ao tabernáculo que eles falam tanto, né? Inclusive eu tenho uma série sobre o tabernáculo, quem quiser conhecer, é bem profunda aqui no canal. Pô, chama atenção, né? Eles escolherem só as partes, né? Aliás, irmãos, eu sei que tem muitos irmãos adventistas aqui, oriundo do meu canal. Tem muito estudo escatológico aqui no canal Graça e Conhecimento do irmão Tiago. Tá? São estudos assim, por exemplo, se você quiser entender sobre festa, até essa semana uma irmãzinha falou comigo, irmão, eu vi um estudo sobre as festas de um irmão que literalmente ele desenha para nós, diz ela. Eu achei o máximo, porque de verdade, o irmão desenha mostrando ali, e quando eu assisti esse vídeo, antes até de te conhecer, eu fiquei assim, ó, rapaz, isso é fantástico, isso é lindo demais, né? Por que nós estamos falando aqui de festas? Porque, bom, estamos falando de santuário, estamos falando de serviço sacerdotal, e a palavra, quando ela se refere a sábado, ela fala sobre isso. Primeiramente, a gente precisa entender de que existiam, a cada festa, no início da festa era um sábado, e era um Shabá, que era uma reunião solene, né? Isso acontecia. Por exemplo, irmão Tiago, se a Páscoa, que era no dia 14 do primeiro mês, se a Páscoa ela acontecesse digamos assim, numa sexta-feira, a sexta-feira seria um sábado e o sábado seria outro sábado. Então, quer dizer, nós teríamos 2 sábados, um semanal e um de festas. É só para os irmãos entenderem que tinha diferença entre um e o outro. Era chamado de sabaton, né? O grande sábado que muitas vezes caía no meio da semana, né? Exato. Então, quando a gente vai aqui para Romanos 14, vai dizer assim, ó, um faz diferença entre dia e dia e outro julga iguais todos os dias.
Cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Por que Paulo está dizendo isso no livro de Romanos? Porque ele está tratando aqui com pessoas que não estavam na lei e tinha outros que queriam judaizar as pessoas. E ele está dizendo, não, agora não é isso que determina o povo de Deus, não é esse mais o sinal, o selo. Não, agora nós estamos numa outra realidade. Quando a gente vai para Colossenses, no capítulo 2, vai dizer assim, olha só que interessante. Tendo cancelado o escrito, 2, versículo 14, tá? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava em ordenanças, estão falando de ordenanças, ok? A qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo triunfou por nós. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, aí entra esses sábados que a gente falou, e nós tínhamos outros, tá? Que era dia de lua nova, sempre que entrava o mês também tinha, esse quesito, ou sábados. Então, eu não posso pegar isso, porque a igreja faz isso agora. Ela pega esses sábados que está dizendo aqui e diz, esses são os sábados cerimoniais, mas não faz sentido, porque você já falou dos dias de festas aqui. Então, esses são sábados mesmo. Então, ele fez uma separação muito óbvia dos pontos. Só que como o adventista ele não estuda sobre as festas, ele não vai fazer essa separação, né? E aí vem o livro de Hebreus e diz, havendo mudança de sacerdócio, necessariamente se faz mudança de lei. Então, é muito, muito óbvio. Isso nós estamos tratando agora da palavra. E é o que a palavra nos traz. Agora, como que eu vou pegar tudo isso que a gente leu aqui e agora dizer, o mesmo Deus que deu essa revelação vai dizer para uma profeta de que quem não adorar a ele no sábado, automaticamente já está selado com o selo da besta. Entendeu?